dia, Gabriela. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Esperar pelo menos um minuto para ver se eu ganho uma audiência maior. Ai, a audiência da Sala de Ceia, né? Não consegui ganhar ainda. É muito difícil aparecer todo mundo aqui. Nossa, Deus, eu já percebi mesmo. Em uma semana aí eu... É raridade, acho que aconteceu só uma vez de estar todo mundo mesmo. Então vou ter que falar que eu vou ter que dar R$ 50 para cada. Eu quero ver se não aparece o povo aqui. Mas e aí, como é que os professores fazem, então, se a galera não aparece? A galera tá estudando como? Uai, eu continuo dando a aula, pronto. Aí se eles não apareceram, não apareceu. Né? Aí o problema é deles. Tá certo. Vocês duas têm as apostilas? Têm o livro em casa? Eu tenho até o 3. Se puderem pegar para ficar com ele em mão, pra vocês irem dando uma olhada no que eu tô falando, pega o de química e de física. Que hoje é aula de química e física, eu vou emendar tudo numa aula só, para não ter que abrir o Zoom 2 vezes. Pegaram aí, galera? O livro aí pra gente... O do livro 3, é? É, o grupo 3 aí. Você pode abrir lá, o Química pode abrir na página 162, os primeiros modelos atômicos. Acharam aí? Qual página? 162. Química 162. Ah, tá. Isso eu posso acabar aqui. Acharam aí os primeiros modelos atômicos? Uhum. Achou aí, Isabela? Achei. Gente, então vamos lá. Quem tá, quem não tá, perdeu. Então vamos lá, vou ver se eu compartilho a tela aqui pra vocês verem. Só um pouquinho, deixa eu ter. Estão conseguindo ver minha tela aí, galera? Sim. Meu Uhum. slide? Nossa, a tela compartilhada. Nada demais. Então, galera, eu vou falar então com vocês hoje sobre modelos atômicos. E aí, se vocês não lembram meu nome é professora Jéssica. Não é Jéssica, né?
E vamos lá, então. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que é matéria. Provavelmente vocês já ouviram essa frase na vida. Vocês já ouviram essa frase, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço? Já ouviram isso na vida? Acho que já. É uma frase muito comum. Todo mundo fala isso. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, muito se fala sobre isso. Mas assim, vamos entender então o que é a matéria. A frase fala assim, matéria é tudo que tem massa. Nós temos massa? Temos. Se a gente subir lá numa balança lá, eu particularmente nessa quarentena, eu devo ter engordado pelo menos uns 10 quilos. Então eu tenho massa? Tenho, eu devo estar pesando aí 62 quilos. E eu ocupo um lugar no espaço? Sim, nesse momento eu estou aqui sentado numa cadeira, ocupando esse lugar no espaço. Então eu sou matéria? Sim. Você é matéria? Sim, porque tem massa e ocupa um lugar no espaço. Esse notebook que eu estou usando é matéria? Sim, porque tem massa e ocupa um lugar no espaço. A garrafa de água que está aqui do meu lado é matéria, porque tem massa e ocupa um lugar no espaço. O livro que vocês pegaram aí é matéria? Sim, porque tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, se vocês forem parar para pensar, tudo é matéria. Por quê? Porque tudo tem massa e tudo ocupa um lugar no espaço. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Sim. Ai, gente, conversa comigo, senão eu vou achar que eu tô sozinha aqui. Então, galera, matéria é tudo que tem massa e ocupa no espaço. Só que muitos anos antes de Cristo, surgiu a dúvida aí, o que compõe essa matéria? O que me compõe? O que compõe essa garrafa? O que compõe esse notebook? O que compõe a matéria? Qual que é a composição da matéria? E surgiu lá entre os filósofos, 400 anos antes de Cristo, muito tempo antes de Cristo. Então, os primeiros caras aí a pensarem a matéria foi Demócrito e Leucipo. Então, eles eram filósofos. E aí eles pararam um dia e falaram assim, peraí, o que compõe a matéria? E sabe qual foi o pensamento desses dois caras? Eles pensaram assim, ó, se eu pegar, por exemplo, qualquer matéria, imagina que você, uma folha do seu caderno, é matéria, porque tem massa e ocupa um lugar no espaço. E Demócrito e Leucipo pensou da seguinte forma, se eu pegar essa matéria e dividir incansavelmente, e dividindo, Demócrito e Leucipo acreditavam que eles iam chegar na menor parte da matéria. E essa menor parte da matéria, sabe como é que eles chamavam? De átomo. Então, perceba aqui, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo é matéria. Eu sou matéria, notebook é matéria, garrafa é matéria, papel é matéria, o ar é matéria, tudo é matéria. Só que os caras estavam tentando descobrir o que compõe essa matéria. Então, eles pensaram o seguinte, se eu pegar a matéria e dividir incansavelmente, é claro que isso não tem como. Não tem como a gente ir dividindo a matéria aí desse jeito que eles pensaram. Mas se eu puder dividir a matéria incansavelmente, eu vou chegar numa menor parte. E essa menor parte é o que compõe a matéria. E aí eles chamaram isso de átomo. Então, a partir de agora, o que compõe a matéria? O átomo. E foi exatamente isso aí que Demócrito e Leucipo pensou. Se eu divido a matéria incansavelmente, eu vou chegar em um momento onde não dá mais para dividir. E o tanto que é que a palavra átomo significa não divisível. Ou seja, não dá para dividir mais. É a menor parte da matéria. Até aqui, conseguiram me entender? Uhum. O professor de vocês não chegou nessa etapa, né, galera? Não explicou isso, né? Chegou. Ele falou sobre isso? Falou. Pronto, eu repito. Tá, depois de muito tempo, lá em 1800, Demócrito e Leucipo estavam falando de 400 anos antes de Cristo. Dalton já é lá em 1800. Dalton, ele pega essa ideia, então, de lá de Demócrito e Leucipo e reformula. E forma uma teoria, porque Demócrito e Leucipo não fundou uma teoria em si. Foram pensamentos que foram registrados uma teoria em si. Aí o que acontece? Dalton, ele vem para fazer aquela ideia de Demócrito e Leucipo virar uma teoria. Como que é o modelo atômico de Dalton? O que compõe a matéria para Dalton? Para Dalton, a matéria é
é uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. Dalton usou uma associação para explicar o que era a matéria. Dalton falava que a matéria era como se fosse uma bola de bilhar. O que é a bola de bilhar? Bola de sinuca. Bola de sinuca não é esférica, não é redonda, não é maciça. Se você quebrar uma bola de sinuca, por dentro você vai ver que ela não é oca por dentro, ela tem massa ali por dentro. Então a bola de sinuca é esférica, maciça, muito difícil de destruir, muito difícil de dividir. Então o modelo atômico de Dalton, para Dalton, os átomos tinham esse formato, era uma esfera maciça, indestrutível, indivisível, e ficou conhecido como o quê? Como bola de bilhar. Então, o modelo atômico de Dalton, o que Dalton fez? Dalton pegou a ideia de Demócrito-Leucipo e melhorou. Então, agora o átomo é esférico, indestrutível, indivisível, é a menor parte da matéria. Ok, mas nós paramos em Dalton. Foi a última pessoa que falou sobre átomo? Não. Então, a gente já sabe que a matéria, que sou eu, essa garrafa, esse computador, tudo é matéria. Então, a matéria agora é composta de átomos. E aí a gente teve primeiro Demócrito e Leucipo, que foram os que falaram sobre o átomo. E segundo aí a gente tem Dalton, que também falou sobre o átomo, mas formulou uma teoria. O terceiro cara lá, né? Então, o segundo cara que elaborou uma teoria foi Thomson, John Thomson. E aí o que Thomson falou? Olha, o átomo é uma esfera maciça. Sim. Só que tem algo lá dentro. Ele não é mais indivisível, ele é divisível, tem uma partícula menor dentro do átomo. Sabe que partícula é essa? O elétron. Tem partícula que a carga dele é negativa. Então, perceba aqui, o que muda de Dalton para Thomson? O átomo agora tem elétron. O que muda, então, de Dalton para Thomson? O átomo agora tem elétron. O átomo agora tem uma subpartícula. Lá em Dalton, o átomo era indivisível, era a menor parte da matéria. Só que em Thomson aqui, o que se descobre? Opa, o átomo não é a menor parte. Dentro do átomo eu tenho partículas menores ainda. Então, o modelo atômico de Thomson, o que muda? Elétron. Ficou conhecido esse modelo aí como pudim de passas. Por quê? Imagina um pudim, para Thomson o átomo seria um pudim. Imagina cheio de uva passa para todo lado. As uvas passas seriam ali os elétrons, são as partículas negativas. Então, o átomo seria o pudim e os elétrons seriam ali as uvas passas. Então, esse é o modelo atômico de Thomson. Então, o que muda de Dalton para Thomson? O modelo atômico de Thomson agora tem elétron, tem partícula negativa dentro desse átomo. Ok. Terceiro modelo atômico de Rutherford. Gente, o que Rutherford descobre? Eu vou logo aqui para baixo, aqui, ó. Essa parte de cá. O que Rutherford descobre? Qual que é a diferença aí do modelo de Rutherford para os outros modelos? Gente, no modelo de Thomson, o elétron estava para todo lado. Tinha elétron para todo lado no átomo. No modelo de Rutherford, o elétron não está mais para todo lado. O elétron está em um lugar. Que lugar é esse? Na eletrosfera. Então, você só vai achar elétron na eletrosfera. Olha aqui para vocês verem o desenho do modelo atômico de Thomson. Thomson tem elétron para todo lado. As partículas negativas aí do átomo estão para todo lado. Agora, o que Rutherford faz? Rutherford mostra, olha, não é assim não. Os elétrons, ok, o átomo tem elétrons, partícula negativa. Mas esses elétrons estão para todo lado? Não. Os elétrons estão na eletrosfera. Então, a primeira coisa que muda, o átomo agora tem eletrosfera. Os elétrons estão na eletrosfera. Segunda coisa que muda, o átomo agora tem um núcleo. Então, lá no de Thomson não tinha núcleo. Aqui agora tem. Então, as duas coisas que mudam, galera. Primeira coisa, o átomo tem um núcleo. E o que tem nesse núcleo? Aqui eu coloquei um núcleo central muito pequeno. O núcleo do átomo é muito pequeno. O núcleo do átomo, gente, é comparado como se fosse uma bola de futebol. O núcleo seria uma bola de futebol e a eletrosfera seria o ginásio. O ginásio não, vamos colocar o estádio. Imagina um Maracanã da vida. A bola seria o núcleo
uma bola lá no meio do campo seria o núcleo, e o estádio seria a eletrosfera. Então, pensa o tanto que o núcleo de um átomo não é pequeno. Isso eu estou falando assim numa proporção grande, para vocês terem ideia do que é pequeno o núcleo do átomo. Então, o que muda então o modelo atômico de Rutherford? Agora eu tenho um núcleo. O que tem dentro desse núcleo? Ele é pequeno, mas o que tem dentro desse núcleo, gente? É dentro do núcleo que eu tenho prótons e nêutrons. Então, agora o átomo tem 3 partículas dentro do átomo. Próton, partícula positiva. Aonde está o próton? No núcleo. Nêutron, o próprio nome já diz. Nêutron, qual que é a carga do nêutron? Nêutron. Então, próton positiva, está no núcleo, próton. Nêutron, neutro, está no núcleo também. E agora o elétron não está solto para todo lado. O elétron está na eletrosfera. E ele está paradinho lá na eletrosfera? Não. O elétron está fazendo, sabe o quê? Girando em torno ali da eletrosfera, do núcleo. Então, esse modelo aqui ficou conhecido, gente, como sistema solar. Por quê? Porque é como se fosse assim, o Sol é o núcleo e os planetas são os elétrons girando ali em torno. Então, o Sol é o núcleo e os elétrons são os planetas girando em torno ali do núcleo. Então, o que muda no modelo de Rutherford? O átomo agora tem um núcleo, que é pequeno, mas é responsável pela massa do átomo. Gente, elétron, ele é muito... A eletrosfera é grande, mas o elétron é tão pequenininho que a gente costuma falar que a massa dele é desprezível, porque ele é tão pequeno. Então, a massa do átomo está no núcleo. E aí, então, o átomo agora tem um núcleo, que é pequeno, mas é responsável pela massa do átomo. O que tem nesse núcleo? Próton e nêutron, partícula positiva e nêutron. E agora o átomo tem a eletrosfera, que tem elétrons. Qual que é a partícula do elétron? Negativo. Esse modelo ficou conhecido como sistema solar, planetário, qualquer uma das coisas aí. Como é que o Rutherford descobriu isso? Gente, eu coloquei com uma imagenzinha aqui, essa imagem aqui do canto esquerdo. A do canto direito aqui, lá em cima é o Rutherford. E aqui no canto direito, esse aqui é o modelo atômico de Rutherford. Você tem lá o núcleo no meio e os elétrons girando em torno desse núcleo. E aqui no canto esquerdo, aqui, você tem como é que o Rutherford descobriu isso. O que o Rutherford fez? Ele pegou lá um feixe de partícula alfa. Gente, partícula alfa é uma partícula que tem carga positiva. E aí, o que aconteceu? Ele pegou esse feixe de partícula alfa aí, e tá vendo que as partículas alfa vão passar lá pela lâmina de ouro lá, ó. Tem uma lâmina de ouro lá no meio, e eu tenho partícula alfa passando por ela. O que aconteceu? O Rutherford, o que ele fez? Ele percebeu que boa parte, a grande maioria das partículas alfa, que são positivas, passava ali pela a lâmina de ouro. A lâmina de ouro tem átomos, né, gente? Tudo tem átomo, inclusive essa lâmina de ouro tem átomo. Então, o que acontece? Ele pegou essas partículas alfa e começou ali a bombardear por essa lâmina de ouro. E ele percebeu que, não sei se vocês estão vendo, parte da partícula alfa lá passa essa lâmina de ouro. Tá vendo que tem um monte de risco chegando do outro lado? Agora, o que acontece? Parte deles sofriam desvios, parte dessas partículas alfa batiam em alguma coisa e sofriam desvio, ou algumas batiam em alguma coisa lá nessa lâmina de ouro e voltava. Aqui embaixo está mostrando, ó, o que significa essas partículas que batiam e voltavam. Gente, partícula alfa tem carga positiva. Sabe onde é que essas partículas alfa que batiam e voltavam, onde elas estavam batendo? No núcleo do átomo. O núcleo atômico não tem carga positiva. Eu acabei de falar para vocês que os prótons estão no núcleo, o próton é carga positiva. O que acontece? As partículas alfas também é positiva. Gente, cargas iguais tendem a se repelir. Quando os opostos é que se atraem. Agora, cargas iguais não se atraem. Quando eu pego uma carga positiva e bato com outra carga positiva, sabe o que acontece? Tende a repelir, tende a voltar. E por isso que aconteceu. A partícula alfa é positiva. E quando essa partícula alfa bate no núcleo atômico, o que acontece? Volta. E a partir daí é que Rutherford
conseguiu provar. Ele falou o seguinte, olha, então, eu tenho essa lâmina de ouro é cheia de átomos. E esse lugar que minha partícula alfa bate em volta, eu chamo de núcleo atômico. Estão conseguindo me entender? Sim. Sim. Então, galera, o modelo atômico de Rutherford, ele propôs isso. Então, o átomo agora tem um núcleo. O núcleo tem prótons, que é a partícula positiva, e nêutron, que é o neutro. E agora o átomo tem uma eletrosfera, que são ali onde estão os elétrons, são as partículas negativas. Então, o experimento de Rutherford foi esse. Ele pegou as partículas alfa, que é positiva, e colocou para atravessar uma lâmina de ouro, que tem átomo. Só que o que aconteceu? Aqui embaixo, aqui nesse desenho do lado esquerdo, aqui mostra ó, os átomos de ouro. As partículas alfas que batiam lá no núcleo do átomo voltavam. Porque partícula positiva com partícula positiva tende a repelir. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, gente, um simulador da experiência de Rutherford. Deixa eu abrir aqui. Tá todo mundo conseguindo ver aí o meu simulador aqui? Preto. Ó, aqui do lado eu vou ligar as partículas alfa. Igual aqui no meio, gente, é um átomo. A gente tem aquela bolinha amarela lá no meio, que é o núcleo. Então, na hora que eu ligar as partículas alfa aqui, vocês vão ver que a partícula alfa que bater no núcleo, bater perto do núcleo, vai tender a ser desviada. E algumas vão até voltar. Olha para vocês verem, eu vou ligar aqui. Presta atenção, as bolinhas roxas são as partículas alfa. Tá vendo que tem umas que estão desviando, outras que estão voltando? Tá conseguindo ver com clareza o que está acontecendo? Sim. Sim. Tá vendo lá? Isso aqui foi o experimento de Rutherford. Ele viu que quando ele ligava o feixe ali de partícula alfa, tinha umas que passavam tranquilo. Porque a eletrosfera é grande, né? Passava tranquilo. Agora tinha umas não. Tinha umas que sofria desvio. Tinha umas que voltavam. Vocês vão ver que tem algumas aí que quando bate direto com o núcleo, sabe o que acontece com elas? Elas voltam. Então foi exatamente isso que o Rutherford pensou na hora de... O Rutherford experimentou na hora de provar sua teoria. Então, o modelo de Rutherford, o que muda de Thomson para Rutherford? O átomo agora tem um núcleo com prótons e nêutrons. Então, o núcleo aí com partícula positiva e neutra. E a eletrosfera com partículas negativas. Então, se você for ficar olhando isso aí, ó, você vai ver que um monte de partículas, na verdade, a grande maioria passa. Sofre pequenos desvios, mas passa. Mas tem algumas delas aí que voltam. Por quê? Porque está se chocando com o núcleo. Conseguiram entender esse simulador aqui? Uhum. Sim. Eu vou voltar aqui para o meu... Então, foi exatamente isso que Rutherford pensou. Então, o modelo atômico de Rutherford agora tem um núcleo com prótons e nêutrons e a eletrosfera com elétrons. E ok, modelo atômico de Rutherford-Bohr. Porque muita gente fala que é o modelo atômico de Bohr. Mas Bohr pegou aquela ideia ali de Rutherford e melhorou. Gente, o que acontece? Se acreditava, o elétron tem carga negativa. E o núcleo tem carga positiva. Vocês já ouviram falar aquela frase, os opostos se atraem? Essa frase, os opostos se atraem, se encaixa aqui. Eu tenho uma partícula com carga negativa e uma partícula com carga positiva. Sabe o que vai acontecer com o tempo dessas partículas? Elas vão se chocar. Vai chegar uma hora que o elétron vai se chocar com o núcleo. E o elétron pode se chocar com o núcleo? Não, gente. Um choque entre elétron e núcleo só que promoveria uma bomba nuclear. Por quê? Porque destruiria o núcleo e destruição de núcleo é bomba nuclear. A bomba nuclear, a energia nuclear, nada mais é quando eu destruo o núcleo atômico. Qual que era o defeito do modelo atômico de Rutherford? O modelo atômico de Rutherford, então ele falava que os elétrons iam ficar girando ali em torno do núcleo, só que
partícula negativa e positiva se atraem. Uma hora isso ia se chocar. Então, o Bohr pegou esse modelo atômico de Rutherford e melhorou. Então, o último modelo atômico que eu vou falar com vocês é o modelo atômico de Bohr. Então, o que Bohr fez? Primeiro, o átomo continua tendo um núcleo com prótons e nêutrons. Não mudou isso. O átomo tem um núcleo com prótons e nêutrons. Prótons, partículas positivas e nêutrons é nêutron. Ok. A segunda coisa, e isso é uma mudança. Gente, a eletrosfera em Rutherford era meio bagunçada. O que Bohr fez? Pegou a eletrosfera e colocou ela em camadas. O átomo agora a eletrosfera agora não é mais bagunçada. A eletrosfera agora é camadas. E quantas camadas? Quantas camadas o átomo pode ter? Até 7. Você vai ter todos os átomos, Jéssica, tem 7 camadas? Não. O átomo pode ter até 7. Por quê? Porque até agora, a gente só descobriu átomos com até 7 camadas. O ser humano, ele está investigando a natureza. Pode ser que daqui a um tempo existam átomos aí com 8, 10 camadas? Pode. Mas até agora só se conhece átomos com 7 camadas. Então, qual que é a grande diferença de Bohr aqui? Bohr pegou a eletrosfera e dividiu ela em camadas. Agora, o elétron vai ficar na camada. E aí, eu não sei se vocês estão vendo aqui, do meu lado aqui direito. Isso aqui é o modelo atômico de Bohr. Então, eu tenho um núcleo, onde eu tenho os prótons e nêutrons lá. E eu tenho a eletrosfera, que são as camadas aí. E Bohr, gente, colocou cada camada com um nome. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Tem átomo que vai ter uma camada só. Tem algum tipo de átomo aí que vai ter uma camada só. Tem outro que vai ter 2, tem outro que vai ter 3, tem outro que vão ter as 7. Mas até hoje se conhece só átomos que têm até as 7 camadas. Então, qual foi a grande sacada de Bohr? Primeiro, a eletrosfera agora está em camadas. E aí o que acontece? O elétron que está lá na camada K, a gente também chama isso de nível, gente, camada ou nível, a mesma coisa. O elétron que está lá na camada K, que é a primeira, ele não sai de lá, ele fica girando lá. Ele resolveu o problema de Rutherford? Sim, porque o modelo de Rutherford, os elétrons ficavam girando de forma desordenada. Uma hora isso chocava com o núcleo. Agora aqui não. O que acontece? O elétron, ele não vai chocar mais com o núcleo. Sabe por que ele não vai chocar? Porque o elétron só gira nessa camada. Então, o elétron que está na camada K, que é a primeira lá, perto do núcleo, ele só vai girar na camada K. O elétron que está na camada L, ele só vai girar na camada L. E assim, sucessivamente. Então, a eletrosfera agora está em camadas e o elétron que está naquela camada lá, não sei, na camada K, na camada L, ele não sai de lá. A menos que eu dê energia para ele. Então, naturalmente, sabe o que vai acontecer com o elétron? Ele vai ficar quietinho lá na camada dele, girando. Agora, se eu der energia para esse elétron, ele pode saltar para a camada de cima. Então, o elétron que está lá na camada K, que é a primeira, ele pode sair dela? Pode. Quando que ele pode sair dela? Se eu der energia. Se eu der energia para esse elétron, ele pode saltar, por exemplo, da camada K para L. Ele pode saltar da L para M, ele pode. Só que se eu der energia. Então, eu coloquei aqui, ó. Então, o modelo atômico de Rutherford tem um núcleo com prótons e nêutrons, não mudou, o de Bohr, né? A eletrosfera agora, isso aqui é uma mudança. A eletrosfera agora está em 7 camadas, ou 7 níveis. K, L, M, N, O, P, Q. Todos os átomos têm 7 camadas? Não, vai ter átomo, vai ter só um, outros vão ter 2, 3, 4, depende do átomo que você está falando. Quando a gente for estudar a tabela periódica, vocês vão ver que cada átomo tem uma quantidade de camadas diferente. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, cada nível tem determinada quantidade de energia. Então, cada nível tem uma determinada quantidade de energia. O que significa isso? O elétron que está lá na camada K, ele vai tender a ficar girando lá só nessa camada K. Ok? E aí, ele pode saltar da camada K para outra camada? Sim. Quando? Quando eu der energia. E aí, sabe o que acontece? Eu coloquei aqui uma imagem do lado esquerdo, gente.
Olha aqui para vocês verem. Tem um elétron lá. Quando eu dou energia para esse elétron, sabe o que acontece? Ele salta para a camada de cima. Isso a gente chama de salto quântico. Então, o elétron absorve energia e salta para a camada de cima. Só que ele vai ficar nessa camada de cima a vida inteira? Não, ele vai tender a voltar para a camada dele de origem. E quando ele volta, sabe o que acontece? Ele libera aquela energia que ele ganhou. E essa liberação de energia é em forma de luz, é em forma de cor. Gente, isso acontece, por exemplo, sabe aonde? Nos fogos de artifício. Sabe por que os fogos de artifício têm cor? É exatamente por conta disso. É por conta dos elétrons. É isso que acontece nos fogos de artifício. É um elétron que estava na camada dele, eu dou energia para ele. Como é que eu dou energia num fogo de artifício? Eu acendo fogo, lá dentro tem pólvora, gera uma quantidade de energia, e essa quantidade de energia vai fazer com que o elétron saia da camada dele e vá para de cima. E na hora que esse elétron sai da camada dele e vai para de cima, ele vai tender a voltar para de origem. E na hora que ele volta, sabe o que acontece? Ele libera a energia que ele ganhou. Isso em forma de luz. Então, o que mudou aqui do modelo de Rutherford para Bohr? A eletrosfera agora está em camadas, camada KLMNO, PQ. E o elétron fica girando só naquela camada, a menos que eu dê energia para ele. Se eu der energia, ele salta da camada dele para a camada de cima. E ele volta para a camada de origem? Sim. Só que quando ele volta, ele libera energia. E geralmente em forma de cor. Exemplo disso, os foguetes. Os foguetes têm cor por conta disso. O elétron que está dentro do material lá, salta para a camada de cima, porque deu energia para ele. E quando ele volta, ele libera energia em forma de cor. E aí, galera? O que vocês me dizem? Entenderam ou não? Sim, entendi. Entendeu, por exemplo, como funciona o foguete? O fogo de artifício que você solta aí no final do ano? Uhum. Então, galera, os modelos atômicos nada mais é que uma evolução. Então, você tem lá... Deixa eu interromper o compartilhamento aqui, porque já vai acabar essa aula. Então, você tem lá modelo atômico de... O primeiro modelo atômico lá foi o de Dalton. Dalton era uma esfera maciça. Segundo modelo atômico de Thomson. Thomson descobre o elétron. Terceiro modelo atômico de Rutherford. Rutherford descobre o núcleo e a eletrosfera. Aí, o último modelo atômico de Bohr. A eletrosfera está dividida em camadas. E essas camadas aí, o elétron fica girando só nela, a menos que eu dê energia. E quando eu dou energia, esse elétron salta de um nível para o outro. Só que ele vai tender a ficar nesse nível mais alto lá? Não, ele vai tender a voltar. E aí, quando ele volta, ele libera essa energia que ele ganhou. E aí, o que acontece? Quando ele libera essa energia que ele ganhou, geralmente é em forma de luz, de cor. É o que acontece, por exemplo, nos fogos de artifício. Eu vou dar outro exemplo. O vagalume. Vocês sabiam, gente, que o que acontece... Vocês já viram que a bundinha do vagalume lá fica verde. Tem uma luz. O que acontece no vagalume é do mesmo jeito. Os elétrons do vagalume absorvem energia. Jéssica, da onde eles tiram essa energia? O vagalume come. A energia vinda ali dos alimentos, os elétrons absorvem essa energia e saltam para um nível, para a camada de cima. E quando eles voltam para a camada de baixo, eles liberam essa energia em forma de luz. E aí a bunda do vagalume fica verde. É a mesma ideia. É a questão do salto quântico. O elétron que está lá na camada K, recebe, que é a primeira, lá perto do átomo, recebe uma quantidade de energia e salta para a camada de cima. Mas ele vai ficar a vida inteira na camada de cima? Não, gente. Ele não aguenta ficar na camada de cima a vida inteira. Sabe o que acontece? Ele está na camada K e vai para L. Mas ele vai aguentar ficar lá? Não. Ele vai tender a voltar para a camada de origem dele, para a camada K. E quando ele volta, ele libera isso em forma de energia. Deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa para eu... Mas o do foguete e o do vagalume são iguais? A mesma ideia. A diferença é que o fogo de artifício, o que acontece? Eu é que coloco fogo lá. Eu dou energia para o elétron saltar.
Agora, o do vagalume, o que acontece? O vagalume, ele come, e todos nós comemos para adquirir energia. E aí, essa energia vindo ali dos alimentos, eu coloquei até uma imagenzinha aqui, o nome do processo que acontece no vagalume é a bioluminescência, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Os elétrons ali... Mas a do vagalume é só verdinho. É só verdinho. E a verdinho. dos fogos de artifício é colorido. Eu tô falando canalha, né? Uhum. Sabe o que acontece? Porque o que acontece? Existem vários... Por exemplo, você tem sal de sódio. Você coloca, por exemplo, você pega um monte de substância, cada substância ela libera uma cor diferente. Entendeu? Por exemplo, o vagalume, ele tem uma dessas substâncias só. O foguete é uma combinação de substâncias que aquela... Porque, por exemplo, você tem lá o sal de sódio, por exemplo, o cloreto de sódio, que quando eu dou energia para ele, os elétrons dele saltam e libera a cor, por exemplo, amarela. O sal, por exemplo, de bromo, o cloreto de bromo, libera a cor verde. O cloreto de estrôncio libera a cor vermelha. Então, sabe o que eles fazem lá no foguete? Eles colocam cloreto de bromo, cloreto de sódio, cloreto de estrôncio, entendeu? O vagalume é um só, ele tem uma substância só. E essa substância, os átomos dessa substância, quando ganham energia, saltam. Mas a lógica é a mesma. Só que no foguete eles usam várias substâncias ali para ter aquela combinação de cores gigantesca, entendeu? Uhum. Mas Entendi. é a mesma, é salto quântico o nome disso. O elétron que está na camada, por exemplo, L, ele vai para de cima, a camada é M, a KLM. Então ele vai para de cima, que é a M. Mas a tendência dele é voltar novamente para a camada de baixo. Porque é aquela coisa, gente, é a mesma coisa de nós. Ninguém aguenta, por exemplo, nós recebemos, nós somos jovens, temos energia e tal, só que ninguém aguenta. Nós temos força para ficar no oba-oba, na vida de farra, por exemplo, digamos assim. Só que nós damos conta de ficar, por exemplo, a vida inteira na vida de farra? Não. A gente tende a voltar para a tranquilidade, para a paz, para a calmaria. Mesma coisa o elétrico. Ele ganha aquela energia, a gente fala até que o elétron fica excitado quando ele recebe essa energia. Ele fica excitado, vai para a camada de cima, fica energético, só que ele não vai tender a ficar lá. Ele vai tender a voltar para a camada de baixo, porque é a camada de calmaria. E quando ele volta, ele libera energia em forma de cor. É o que acontece nos fogos de artifício, é o que acontece na bunda do... Esqueci o nome do bicho agora, gente. Vagalume. É o que acontece lá também. E isso se explica pela questão do modelo atômico de Bohr. Então, se vocês forem perceber, o que aconteceu? Um avanço. Em Dalton não existia nada, o átomo era uma esfera. Então, evoluiu até a gente entender, por exemplo, a questão das cores. A questão das cores é devida a salto quântico. Então, é uma evolução que aconteceu aí. Deu para pegar a ideia ou não, galera? Deu. Entendeu aí, Isabela? Sim. Entendeu a questão dos fogos de artifício? Porque, inclusive, eu postei isso no meu Instagram ontem. E a galera ficou, nossa, mas é por isso então que os fogos de artifício... É exatamente isso. Deu para pegar ou não, galera? Então, gente, Deu. lá na página... A gente tem a página 168, a página 169 e 170 já dá para vocês responderem só com esse conhecimento aqui. Só com o que eu expliquei aqui já é suficiente aí para vocês responderem lá esses exercícios. E agora, o que acontece? Eu preciso entrar na aula de física, mas eu preciso encerrar essa reunião aqui porque eu achei que ia ser mais rápido, mas eu não fui, eu começo falando, tá? Mas eu vou ter que encerrar porque de todo jeito o Zoom só permite uma quantidade máxima. Então eu vou encerrar essa e começar a aula de física. Porque essa é policiada aí, tá bom? Então eu vou encerrar aqui.